Vamos abrir as nossas Bíblias nesse instante. Na carta escrita aos Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo de número 2. Aos Hebreus 2, nós iremos ler a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Podeis assentar. Esta carta é endereçada a Hebreus que tinham ouvido o Evangelho. Alguns tinham realmente crido no Senhor e estavam prontos a morrer por ele sob perseguição. Mas havia alguns vacilantes que não estavam tão convencidos do cristianismo, ou que, estando convencidos, não estavam dispostos a abraçar a fé de forma bíblica, mas tão somente faziam uma confissão nominal. Esses vacilantes tinham entre si alguns que já tinham recuado, retrocedido. E na outra parte da carta é falado do perigo que estes corriam por terem entendido o Evangelho, se de fato tinham entendido e com consciência de causa agora estavam novamente no judaísmo, estavam confiando novamente no sangue de animais sacrificados e assim profanando o sangue de Cristo sobre o qual haviam aprendido através de uma apostasia, de um retrocesso na fé confessada. O escritor da carta aos Hebreus toma esses hebreus específicos aos quais a carta era destinada metonimicamente, ou seja, fazendo deles uma parte que representa o todo, por todos os hebreus. Há muitas passagens nesta carta em que Paulo fala a eles como se eles representassem toda a nação de Israel. Paulo, ou quem tenha escrito a carta, supondo ser um outro que Paulo tenha instruído, estavam estes que escreveram, ou este que escreveu, falando àquele público, mas na verdade, por eles serem hebreus, estava o escritor aproveitando para falar à nação de Israel. É assim que nós devemos entender, por exemplo, o versículo de número 1 de Hebreus 2, quando diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Um verdadeiro crente não retrocede, um verdadeiro crente persevera na fé, mas é como se o autor da carta não estivesse falando para crentes, estivesse falando para a nação de Israel. E quando ele fala aqui, convém que sejam eles diligentes para as coisas ouvidas, para que não se desviem delas, ele está falando de coisas ouvidas desde o Velho Testamento. Esse versículo 1 de Hebreus 2 se entende melhor quando nós lemos Hebreus 1:1, que diz assim:
Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então é como se o autor da carta, vou usar o nome de Paulo, porque era ou Paulo ou alguém que fora instruído por ele. O autor da carta, o apóstolo Paulo, se posso dizer assim, estava lembrando a nação de Israel que Deus havia enviado muitos profetas para aquela nação, que Deus havia outrora falado muitas coisas, de várias maneiras, ao povo de Israel, pela boca dos profetas. E estes hebreus vinham ouvindo, vinham lendo, eles sabiam do Velho Testamento, eles vinham ouvindo o que a Escritura do Velho Testamento dizia, acompanhavam o que um profeta após outro havia dito. Mas o autor da carta está dizendo: agora, entretanto, Deus falou de uma maneira nova, definitiva, através de seu Filho Jesus. Então, o versículo 1 de Hebreus 2 é como se Deus estivesse dizendo à nação de Israel: vocês que vêm ouvindo Moisés, ouvindo Jeremias, ouvindo Daniel, ouvindo Zacarias, cuidado para que agora, nessa nova maneira de Deus falar, definitiva e superior, por Cristo Jesus, vocês não se desviem. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, o Velho Testamento, o que eles já conheciam, o que eles já haviam, de certa maneira, recebido dos profetas anteriores, para que em tempo algum, o tempo que interessa é o tempo de agora, e agora Deus não está falando por aqueles profetas, Deus havia enviado Jesus, que nesse tempo em que Deus fala por Jesus, Deus falou por meio dos apóstolos como seus comissionados, nos desviemos. Vocês que vêm ouvindo os profetas, neste último falar de Deus, não retrocedam, continuem ouvindo, sigam em direção ao que está sendo revelado agora, não se desviem. Vocês que vêm ouvindo, continuem. Portanto, meus amados irmãos, isso mostra a importância, fazendo aqui uma analogia, de pessoas que têm escutado a pregação nesta igreja e que ainda não se converteram, a importância de elas continuarem ouvindo. Talvez você tenha recebido o que entendeu, mas não entendeu tudo. Continue ouvindo, para que aquilo que você não entendeu no culto anterior, você entenda neste culto. E o que você vai entendendo, não se desvie, não endureça o seu coração na medida em que Deus fala. Então, Deus estava falando àqueles hebreus, que eles vinham lendo o Velho Testamento, vinham acompanhando o que Deus havia falado pela boca dos profetas, e que em tempo algum, e a preocupação é com este tempo, chamado de os últimos dias, que eles agora não venham a parar de ouvir, quando Deus está falando através do Filho, através de Jesus. O verso 2 diz: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, que palavra é esta? Que aqui é dito que foi falada pelos anjos, é a lei. Foi o anjo do Senhor que apareceu a Moisés do deserto e o chamou para libertar o povo de Israel do Egito. Quando Moisés subiu no monte, voltou de lá com as tábuas da lei, recebeu-a por intermédio de anjos. Aqui a palavra falada pelos anjos é a lei de Moisés. E a palavra que Deus falou pelos anjos, não pelo Filho, como agora veio a falar. A lei veio através de anjos, mas o Novo Testamento veio através de Jesus Cristo, através do Filho de Deus. E a palavra que Deus falou aos homens, entregando-a a Moisés, através de anjos, permaneceu firme, de maneira que toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição. Nós lemos no Velho Testamento, Deus punindo a nação de Israel por seus pecados, por reincidir na idolatria,
por negligenciar o que dizia a lei de Moisés, o povo de Israel foi desterrado, levado cativo para a Babilônia. Inúmeros profetas do Velho Testamento anunciaram juízos sobre a nação de Israel, sobre outros povos que não levaram em conta a lei de Deus. E então no verso de número 3, ele diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, com os apóstolos, os que a ouviram, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. O autor da carta está dizendo para hebreus que conheciam muito bem a lei de Moisés, ele está dizendo: vocês sabem como a lei foi levada a sério. Deus advertia o povo, quando o povo transgredia a lei pela boca dos profetas, que viria punição, que viria juízo. E vocês leram no Velho Testamento que as punições ocorreram, que as advertências dos profetas eram reais, que as ameaças eram cumpridas, que para a desobediência havia justa retribuição. E agora Deus está falando por Jesus. Deus está falando por aqueles que Jesus depois comissionou, os que ouviram de sua boca, os apóstolos. Está falando de algo muito superior à lei que foi dada por anjos. O que Jesus veio nos revelar foi a salvação, o caminho da salvação. Se a lei foi levada a sério e a desobediência teve retribuição, como vocês pensam em escapar se não atentarem para uma tão grande salvação que se vos oferece através do Senhor Jesus Cristo? Aqui nós temos, irmãos, um par de coisas que perpassa toda a Bíblia, mais particularmente ganha evidência no Novo Testamento. É a lei e o Evangelho. Se a lei puniu o desobediente, o Evangelho salva, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A lei diagnostica o nosso pecado, estabelece a pena, mas o Evangelho vem oferecendo pelo sangue derramado de Cristo por nossos pecados, absolvição, perdão e salvação. A lei requer obras, por isso que é dito no verso de número 2, que a palavra falada por anjos, que permaneceu firme, mostrou isso porque a transgressão e a desobediência foram punidas. A lei requeria obediência, perfeição. Ela punia a transgressão, a desobediência. Mas quando ele fala da salvação, ele não fala de desobediência, ele fala de não atentar. Como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? A salvação não é por nossas obras. A salvação é por meio da fé em Jesus Cristo. É oferecida de maneira gratuita. Não é pelo mérito do homem, é pela graça de Deus. Mas é preciso haver atenção ao Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé é a resposta cabível às promessas de Deus, de perdoar os nossos pecados através de Jesus. A lei requer obediência que o homem não deu, mas o Evangelho requer a nossa atenção. Requer que nós correspondamos às promessas com fé. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar em outras passagens essa relação importante entre a lei e o Evangelho. Entre a lei pela qual o homem fica debaixo de condenação e o Evangelho que oferece ao homem pecador salvação gratuita através da fé. Lá no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 17, diz assim:
A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Há aqui uma notória contraposição entre a lei e o que Jesus trouxe, entre Moisés e o que Jesus trouxe. A lei foi dada por Moisés, e por meio de Jesus veio o quê? Duas coisas que a lei não teve com exatidão: a graça e a verdade. Quando Deus estabeleceu para o homem conhecer, através de Moisés, embora já o conhecesse por sua consciência, cada pessoa tem a lei de Deus inscrita na sua consciência. Quando Deus fez conhecer de maneira pública por Moisés a sua lei, foi para duas coisas. Primeiro, a lei deveria diagnosticar a nossa culpa, diagnosticar a nossa condição moralmente arruinada. Depois eu falo da outra coisa, através da lei nos veio. Mas agora eu quero dizer isso: a lei não foi dada para nos salvar, a lei foi dada para revelar que somos pecadores, para que o homem, tentando cumprir a lei, veja o seu fracasso. É interessante que os 10 mandamentos não são a lei de Deus por inteiro, como muita gente pensa, mas é o resumo, é a síntese, são os mandamentos básicos. Há outros mandamentos estabelecidos na lei moral, mas se você for se avaliar pelos 10 mandamentos, você já tem o suficiente para saber que é um pecador. O primeiro mandamento diz que nós não devemos ter outros deuses diante do Senhor. Portanto, Deus quer devoção integral. Este mandamento não é só para você banir os ídolos, mas é para dizer que sua vida toda deve ser para Deus. Todas as suas decisões devem ser baseadas no que você ter por revelado como vontade de Deus. Todas as suas ações devem ser para glorificar a Deus. Será que você tem tido no coração este sentimento piedoso, esta condição que busca Deus em todas as coisas, que coloca Deus em todas as decisões, que o glorifica, inclusive no meio das tribulações? É isso que requer o primeiro mandamento. O outro diz para não tomarmos o nome do Senhor em vão, para não fazermos representação divina. Nós temos mandamentos para honrar pai e mãe. Não apenas se deve obedecer, mas honrar pai e mãe. Nós temos mandamento que diz: não adulterarás. E Jesus disse que se alguém olhar para uma mulher que não é a sua mulher, com intenção ilícita, já adulterou, já transgrediu este mandamento. A Bíblia diz: não matarás. E quem se encolerizar, disse Jesus, contra o próximo, odiar em seu coração, usar contra ele uma expressão depreciativa, já se tornou aos olhos de Deus um homicida, já o matou no seu coração. A Bíblia diz: não cobiçarás. Aí não é para tomar alguma coisa, se apropriar dela. A simples cobiça, desejo de ter como seu o que é alheio, já é algo que transgride a lei de Deus. Lá em Romanos, no capítulo de número 3, a Bíblia fala sobre o que eu estou dizendo. A finalidade da lei é mostrar-nos o pecado. Romanos 3,19: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Romanos 3,19. Note, a lei fala aqueles que estão debaixo dela, todos nós. E a lei fala de uma maneira que toda boca vai ficar indesculpável diante de Deus. Não há escusas, porque todos transgrediram. Todo mundo, aos olhos de Deus, pela lei, é condenável. O verso 20 diz: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Pela lei não nos pode vir a salvação, mas vem o conhecimento do pecado. Mas eu vos advirto
Deus, quando fez Adão no princípio, fez a sua imagem e semelhança. A Bíblia diz que tendo criado todas as coisas, inclusive o homem, Deus disse: eis que tudo é muito bom. Em Eclesiastes diz que o homem foi criado reto. O homem, quando foi criado, poderia com simplicidade obedecer a Deus. É como eu colocar alguém numa ladeira dentro de um carrinho com rodas. Ele não precisa fazer nada, somente não sair do carrinho que ele vai descer. O homem foi criado já na direção retilínea, era só seguir o caminho, era só seguir na reta em que já estava posto. Mas o primeiro homem transgrediu, e quando Adão pecou, a natureza humana ficou poluída e corrompida. E a partir daí o homem tornou-se impuro, e do impuro, diz lá no livro de Jó, não se pode tirar o puro. E aí todos viemos ao mundo como Davi veio. Ele disse: eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. É o mundo sob maldição, é o homem caído. São os filhos da desobediência de Adão, todos nós, que temos agora nossas energias morais diminuídas pelo poder do pecado. De maneira, irmãos, que querendo se levantar, nós caímos, que querendo nos manter retilíneos, nos desviamos. De maneira que agora nós não podemos atender ao padrão de Deus. E a lei foi dada para denunciar isso, para que ninguém se engane, para que ninguém se iluda, para que ninguém se ache bonzinho, para que ninguém confunda os aplausos do seu vizinho com o reconhecimento de Deus, para que ninguém confunda o seu apelido de um bom e respeitável cidadão com a imagem de bondade que Deus exige de nós e que nós não atendemos. Pela lei, o que vem é o conhecimento do pecado. Deus sabia que o homem corrompido é vocacionado pelo mal a se auto-enganar, a se auto-iludir, a desculpar-se dos seus pecados, a fugir da sua responsabilidade, alegando que outro fez pior. O homem é hábil em racionalizar o mal e dizer que para aquilo que ele fez de errado havia uma situação excepcional, emergencial, que fazia com que já não fosse mais pecado. Mas os olhos de Deus são como chama de fogo. Deus a tudo prescruta, tudo vê. O homem pode enganar-se ao seu próximo, mas não pode enganar a Deus. E a lei de Deus foi dada para que o homem que foge da sua consciência esbarrasse nela. As tábuas de pedra foram dadas para que o homem que procura se justificar batesse a cabeça nela, percebesse por ela que é um transgressor. A segunda finalidade da lei era mostrar por meio de sombras o que Jesus Cristo viria a fazer. A lei estabelecia mandamentos que o homem não cumpriu, mas a lei também tinha cerimônias que aconteciam dentro do tabernáculo que Moisés estabeleceu e depois dentro do templo de Salomão, onde um sacerdote oferecia pelos pecados do povo um animal em sacrifício. Mas a Bíblia diz, na carta aos Hebreus, que sangue de touros, de bodes, obviamente não poderiam perdoar os nossos pecados. Aquilo era apenas uma representação, uma figura, uma sombra do que Deus planejava fazer para nos oferecer salvação. Os animais sacrificados eram uma sombra de Cristo, que viria para morrer na cruz por nós, que ressuscitaria ao terceiro dia para apresentar-se no santuário não da terra, mas do céu, levando o seu próprio sangue derramado a Deus, como uma oferta a nosso favor, para a expiação da nossa culpa. Por isso João Batista, quando avistou Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Jesus é o verdadeiro sacrifício pelos nossos pecados. Jesus é o verdadeiro sacerdote que entrou num santuário não humano, não daqui, não feito por mãos, mas no próprio céu, com o seu próprio sangue vertido, para nos obter uma eterna redenção. Portanto, a lei trazia o diagnóstico da nossa culpa e a sentença que nós merecíamos. Na sua parte moral e na sua parte cerimonial, ela trazia sombras do que viria. E por Jesus veio o quê? A graça e a verdade. A graça está oposta aí à lei moral. A lei moral exigiu o que nós não fizemos. Pela lei moral de Deus, nós merecemos a justa retribuição, merecemos o inferno, mas por Jesus veio a graça que é o favor imerecido de Deus, a benevolência divina, a misericórdia do Senhor para conosco, porque Jesus tomou sobre si, enquanto homem, os nossos pecados. Ele foi até aquela cruz e recebeu a sentença que era para nós, morreu como nosso substituto, o justo no lugar dos injustos, para levar-nos a Deus, e fez um sacrifício completo. Por isso bradou no final: Pai, está consumado. Ele cancelou o escrito da dívida que tínhamos para com Deus, para que agora pudéssemos ter perdão, para que agora pudéssemos ter absolvição, ainda que não mereçamos. O caminho é esse: a lei deve nos abater para que a graça nos levante. A lei deve nos ferir para que a graça nos cure. Ninguém vai descobrir a graça que há em Cristo sem antes reconhecer a severidade da lei. Ninguém vai depositar fé em Jesus, que o salve, sem que primeiro o seu coração esteja contrito, arrependido, porque ele viu que era um pecador, um transgressor, que merecia o inferno e a condenação. Primeiro nós devemos ser feridos pela lei, para depois sermos curados pela graça. Primeiro devemos estar sob a condenação da lei, vê-la como Deus nos enxerga, sob condenação. E aí então podemos procurar refúgio naquele que Deus enviou. A graça vem por Jesus Cristo, por Jesus vem o perdão, não pelas nossas obras, por intermédio da nossa fé. Mas a lei, dizia eu, trazia sombras de bens futuros. Lá em Hebreus 10 diz, ela trazia sombras de bens futuros e não a imagem exata das coisas. Sombras não são a verdade, que é a imagem exata das coisas. Os ritos de sacrifício de animais da lei eram prefigurativos, eram pedagógicos, para ensinar sobre o que Jesus viria a fazer. Não era a realidade, não era a verdade, era a sombra. Mas por Jesus veio a verdade, veio a consumação. Aquilo que a lei colocava como esperança teve cumprimento em Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Romanos, no capítulo de número 5, a Bíblia diz o seguinte, no versículo de número 20: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Observe, com a lei o pecado aumentou, porque a inclinação da carne do homem caído é inimizade contra Deus. Quando o homem sabe do que Deus quer dele, se ele não tiver a conversão logo em seguida, isso vai atiçar ainda mais nele a cobiça de fazer aquilo que está errado, de transgredir a lei de Deus. Paulo diz, porque a lei de Deus despertou em mim toda sorte de concupiscência, quer dizer, de cobiça. Às vezes nós, pais crentes, sofremos, porque instruímos os nossos filhos e às vezes vemos uma grande rebeldia e nos admiramos, porque estamos ensinando o certo.
Mas é porque se eles ainda não se converteram, sendo expostos à lei, eles vão ter uma reação contra ela, porque essa é a natureza caída. Ela é inimiga de Deus. Quando toma conhecimento do que Deus diz, essa natureza impulsiona na direção contrária. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. A graça que perdoa é maior. Quem pecou foi um miserável como você, mas quem morreu por você foi o Filho de Deus. O seu pecado é grave porque foi contra Deus, mas o seu pecado não é maior do que a compensação que Deus fez, porque aquele que morreu na cruz era o próprio Filho de Deus encarnado. A graça de Deus é maior, a graça de Deus é abundante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por isso que lá diz: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Porque ela é grande, porque ela é superabundância de graça. Em Romanos, no capítulo 6, versículo de número 23, eu vou dizer de várias maneiras, por vários versículos. Se você não entender de um jeito, espere que entenda do outro. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário é uma coisa que alguém recebe pelo que fez. O trabalhador recebe o salário pelo que trabalhou. Portanto, o inferno não é que Deus esteja lhe querendo fazer o mal, é o salário da sua desobediência. O salário do pecado é a morte. O homem vai para o inferno pelo aquilo que fez, pela sua transgressão. Mas o dom gratuito de Deus é a graça, é a vida eterna em Cristo Jesus. A salvação, a vida eterna é um dom. Um dom é um presente. Um presente depende da benevolência de quem o dá. Um presente não é fruto do mérito de alguém. O salário é daquilo que a pessoa trabalhou, mas o presente é uma dádiva. Aqueles que chegarem no inferno irão por causa de sua desobediência, mas os que chegarem no céu irão unicamente pela graça de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A lei diz que o salário do pecado é a morte, que a alma que pecar, essa morrerá. Mas o Evangelho proclama o que Cristo fez por nós e oferece a vida eterna como dom de Deus a ser recebido pela fé. Em Romanos 3, agora, versículos 23, 24 e 25. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23 diz isso. Então todos estão debaixo de condenação, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É isso que se descobre pela lei, sendo justificados gratuitamente, note, pela sua graça. Nada mais forte do que isso. Nós somos justificados gratuitamente por graça. Para ninguém ter dúvida, é redundante. Justificados gratuitamente já bastava, por graça já bastava, mas ele diz gratuitamente por graça, não é mérito humano. Pela redenção, que a redenção é um preço de resgate que há em Cristo Jesus. Quem pagou o preço da nossa redenção? Quem pagou o preço do resgate? Quem pagou o preço da nossa salvação? Foi Cristo. Ela chega a nós de graça, mas teve um custo para Ele. Ele tomou sobre si os nossos pecados e naquela cruz morreu, pagando por seu sangue o preço do resgate, para que nós fôssemos absolvidos, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. A justiça de Deus é satisfeita, a ira de Deus é aplacada, Deus é propiciado, quando nós depositamos fé no sangue de Cristo, para demonstração da sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos
sobre a paciência de Deus. Ou seja, Deus nos absolve, Deus perdoa os nossos pecados quando depositamos fé no sangue de Jesus, não nas nossas obras. Nós temos, irmãos, aqui, portanto, a clara visão de que nós jamais poderíamos nos salvar a nós mesmos, se Deus não viesse a nós. E aqui nós temos uma coisa interessante: o que Deus fez por nós para nos salvar, não significa que nós somos assim tão importantes. Inclusive a Bíblia Sagrada diz lá em Hebreus o seguinte, Hebreus 2, versículo 6, mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. No livro de Salmos tem estas perguntas: que é o homem para que dele te lembres, que é o filho do homem para que o visites. Há uma surpresa de Deus ter se interessado por nos salvar. Se a todos nós ele sentenciasse ao inferno com base na nossa transgressão, julgando-nos apenas por sua lei que nós não atendemos, ele seria justo. Os anjos estariam por toda a eternidade celebrando a justiça de Deus, que manteve firme a palavra que deu a Moisés por intermédio de anjos. Mas Deus, sem revogar a sua lei, porque o pecado que praticamos teve a sua justa pena, mas outro foi que assumiu essa pena em nosso lugar, mas a lei foi satisfeita. Deus escolheu nos salvar sem revogar a sua lei, e para que isso pudesse ser possível, o próprio Filho de Deus teve que se fazer homem, porque Deus enviaria o seu Filho para morrer por transgressores, por pecadores, porque Deus, que poderia ter celebrado a sua justiça, já que fomos nós que transgredimos por toda a eternidade no céu, quis nos salvar, e o custo disso foi o seu Filho fazer-se homem e morrer numa cruz. Veja como é tão grande salvação mesmo, que coisa grande, irmãos. Não foi o arcanjo Miguel, como dizem adventistas e testemunhos de Jeová, que veio, não. Jesus nem arcanjo Miguel, não. Não foram as lágrimas de Maria que nos salvaram. Não foi nenhum dos profetas, nenhum dos apóstolos. Foi Jesus, o Filho de Deus, que veio para a nossa salvação. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, diz a Bíblia em Romanos. Poderá ser que alguém queira morrer por alguém bom, mas ele morreu a seu tempo pelos ímpios. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz no primeiro momento que este amor de Deus não se justifica pela razão. Por isso, lá na carta aos Efésios, este amor é chamado de um amor que excede todo entendimento. Efésios 3,19 fala do amor de Cristo que excede todo entendimento. Por que, irmãos, que excede todo entendimento? Porque para alguém amar, teoricamente, se fôssemos analisar isso racionalmente, deveria haver uma razão. Qual a razão de Deus nos amar? Nenhuma razão estava em nós. Nós éramos os ingratos, nós éramos os indignos, nós éramos transgressores. Deus não nos amou por causa do que nós éramos, mas apesar do que nós éramos. Deus não nos amou porque nós somos tão importantes, Ele nos amou para nos dar importância. Deus, meus irmãos, não nos amou tanto porque merecíamos, mas porque a nossa necessidade era grande. Ele nos amou tão profundamente, não porque nós éramos tão relevantes, mas porque o buraco em que nós caímos era profundo demais, exigia muito amor para nos tirar de lá.
O amor excede todo o entendimento, porque não há razão em nós. Qual a razão? A Bíblia diz que a razão de Deus ter nos amado, se é que eu posso chamar isso de razão no sentido humano, está em Deus. Tem uma passagem lá no Velho Testamento que o profeta, falando como boca de Deus, dando expressão à palavra divina, ele diz assim: por amor de mim mesmo é que eu perdoo os teus pecados. Deus nos amou não por causa de algo em nós, Ele amou por causa de algo nele, porque a natureza dele é amor. A Bíblia diz: Deus é amor. Todos nós, qualquer um de nós aqui, se quisermos viver para nos amar nós mesmos, nos tornaremos o quê? Egoístas. Uma pessoa muito voltada para si mesma, que só cultiva apreço por si, a gente chama de quê? De egoísmo, de egoísta. Porque em detrimento dos outros, ela busca o que é bom para si. Interessante que os ateus, quando veem essas passagens da Bíblia, Deus buscando sua própria glória, Deus diz: eu fiz isso para a minha glória, eu fiz isso para o meu louvor. O ateu diz assim: o Deus de vocês é egoísta. Mas o Deus é o único ser que pode fazer algo por amor a si mesmo e ser uma bênção. Porque se Deus é amor, se Ele amar a si mesmo, Ele amará a nós. Ele amará a nós. Quando Deus busca a sua própria glória, esta é a nossa felicidade. Se Deus, irmãos, tivesse interesses como dos homens, talvez Ele gostasse dos anjos e não gostasse de nós. Talvez tivesse apreço por alguns e não por outros. Mas porque Deus ama a si mesmo, porque Ele ama a sua natureza, que é amor, porque Ele quer ver a sua natureza glorificada, o amor glorificado. Ele nos amou de tal maneira, não há palavras para descrever, excede todo entendimento. Nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja como é grande esta salvação. Veja como é grande esta salvação. A Bíblia Sagrada diz em Romanos, no capítulo de número 8, o seguinte, Romanos 8, versículo de número 3: porque o que era impossível à lei não podia nos salvar, visto como estava enferma, quer dizer, enfraquecida pela carne. Era impossível a lei nos salvar, não por causa dela, mas por causa da nossa carnalidade, da fraqueza da nossa carnalidade. Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, porque o corpo de Jesus não é como o nosso no sentido de ser adâmico, foi por obra do Espírito Santo que seu corpo foi formado no interior do ventre de Maria, enviando o seu Filho em semelhança, não igual, a carne dele não é do pecado, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou seja, Deus enviou Jesus sem que ele tivesse a mácula do pecado, herdada dos ancestrais. Ele veio por uma intervenção sobrenatural do Espírito Santo. Ele veio em carne, mas não na carne do pecado, e ele condenou o nosso pecado em sua própria carne. Ele levou os nossos pecados em seu corpo ao madeiro e destruiu os nossos pecados em seu corpo ao ser traspassado. Que grande salvação! Que poderosa salvação, meus irmãos, nós temos através do Senhor Jesus Cristo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por isso que Paulo fica surpreso e maravilhado com tudo isso, quando ele pensa, digamos assim, no investimento que Deus fez para nos salvar. Que coisa grande, que mobilização do Ser Supremo em nossa direção. Em Romanos 8, a partir do 31, diz assim o apóstolo Paulo: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? E eu quero que você pense nisso. Essa salvação é grande não só porque foi Jesus que veio, mas porque o que veio por Jesus é muito.
Deus não quer dar uma salvação de esmola, irmãos. Deus quer transbordar o nosso cálice. Se Deus não nos negou a seu próprio Filho, antes o entregou por nós todos, Ele vai nos dar com Jesus todas as coisas. Essa salvação é grande. Diz aí ainda o texto: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, foi o próprio Filho de Deus que morreu por nós. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus. Agora Ele está à direita de Deus e intercede por nós, está pedindo por nós agora mesmo, sem parar, lá no céu. É o nosso intercessor. Que grande salvação, irmãos, que grande salvação que Deus providenciou para nós em Cristo Jesus. A Bíblia diz: e Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nós fôssemos feitos ricos. A Escritura diz lá em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículos de número 30 e 31, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Há remédio para tudo aqui, irmãos. Jesus se tornou da parte de Deus para nós justiça. Nós éramos injustos, nós éramos pecadores, Ele morreu por nós. Ele tornou a nossa causa de ser perdoados justa, porque Ele pagou o preço do nosso pecado. Ele é a nossa justiça. Mas o pecado não só nos trouxe culpa e separação de Deus, ele nos domina, ele nos aprisiona. Mas Jesus é a nossa santificação. Ele quebra o poder de domínio do pecado sobre nós. Lá em João 8, Jesus disse: se o Filho de Deus os libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Romanos 6 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque estáis debaixo da graça e não da lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Ele é a nossa santificação, Ele é a nossa santificação e será a nossa redenção. Esse corpo abatido vai ser redimido quando a trombeta soar e Jesus descer nas nuvens para vir arrebatar sua igreja. Este corpo abatido que temos, que enferma, que envelhece, vai ser transformado num corpo glorioso ao soar da trombeta. Jesus é a nossa redenção. Ele é justiça, é santificação e é redenção. Aleluia. Em João 10, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham-na com abundância. Ele veio para uma salvação grande. Em João 7 ele diz: quem crê em mim, do seu interior não vai sair riacho não, mas sairão rios de água viva. A Bíblia Sagrada diz lá em Efésios, no capítulo de número 1, versículo 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Lá na epístola de Pedro, lá na segunda epístola de Pedro, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, no capítulo 1, verso 3: visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Tudo que é necessário para que você tenha vida espiritual em vez de morte, vem por Jesus. Tudo que é necessário para você ter uma vida piedosa e santa, vem por Jesus. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e
preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Meus irmãos, crente é para ser alegre, crente é para ser festivo, porque você foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, porque você tem grandíssimas e preciosas promessas. Por isso que a Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Lá em Hebreus, a Escritura diz o seguinte, na carta escrita aos Hebreus, no capítulo 8, verso 6: mas agora alcançou ele, quer dizer, Jesus, ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Meus irmãos, se no Antigo Testamento tinha muita bênção, inclusive cura, o Senhor se revelava como o Senhor que sara, Deus fez aquelas grandes proezas a favor de Israel, pois a Bíblia diz que agora, com Jesus, nós temos com ele um ministério mais excelente, que agora ele é mediador de uma melhor aliança, é maior do que aquela, que é confirmada em melhores promessas, em melhores promessas. Meus irmãos, nós temos mais do que o povo do Antigo Testamento tinha. João Batista era o maior dentre os nascidos de mulher, mas em relação ao Novo Testamento, no reino de Deus, ele é o menor, porque nós vivemos depois da morte do testador, nós vivemos debaixo de um Novo Testamento, com melhores promessas, dentro de uma aliança superior. Tem gente que diz aí: o tempo dos milagres passou com os apóstolos. Meus irmãos, se fosse assim, então nós não estávamos sob melhores promessas, porque no Velho Testamento o Deus de Elias fazia milagres, o mar vermelho se abria, Eliseu foi instrumento de Deus para muitas coisas, também Elias. O nosso Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E digo-vos mais, que nós temos melhores promessas, nós temos maiores promessas. O Deus que fez no Velho Testamento, que fez na época dos apóstolos, pode fazer hoje muito mais abundantemente. O nosso Deus não é a hipótese dos filósofos, não é a imagem de escultura dos católicos. O nosso Deus é o Deus vivo e todo-poderoso, que trouxe Jesus dentre os mortos. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz lá em Gálatas o seguinte, Gálatas capítulo 4, a partir do verso 4: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Que coisa gloriosa, irmãos. Como os homens não entendem nada de Deus. Tem gente por aí que banaliza e diz: todo mundo é filho de Deus, todos somos filhos de Deus. Eles não sabem o custo para alguém verdadeiramente ser um filho de Deus. Todos somos criaturas de Deus. Se eu fizer um boneco de gesso em casa, ainda que eu invente num boneco que fizer uma forma de ele se mover dando corda, qualquer coisa, ele não é meu filho, ele não participa de quem eu sou, ele é feitura minha, uma criatura minha. Nós somos criaturas de Deus. Mas aqui diz que através de Jesus nós fomos adotados como filhos. Jesus veio para nos tirar de debaixo do pecado e nos colocar na posição dele. Jesus, o Filho de Deus, morreu pelos pecadores, para que os pecadores que nele creem virem filhos de Deus. Deus nos deu o Espírito de adoção, o Espírito de Jesus. Nós somos filhos de Deus porque Jesus está em nós, porque o Filho de Deus está em nós. E nós clamamos a Deus: Abba,
Abba é uma expressão carinhosa para se referir a Pai. É a expressão que Jesus usava quando orava e dizia Pai, uma expressão em aramaico, mas agora a Bíblia diz que a gente tem o Espírito de Cristo, o Espírito de Filho, e falamos com Deus com a intimidade que Jesus tinha. Chamamos a Deus de Pai, chamamos a Deus de Pai, mas antes nós estávamos aterrorizados com a presença de Deus. Se você estava dizendo eu gosto muito de Deus no pecado, o seu Deus era o da sua imaginação, porque o Deus verdadeiro que se apresenta a Adão depois que ele cai, faz Adão correr e se esconder atrás das árvores, faz o profeta Isaías, mesmo sendo um profeta, estremecer, e quando tem uma visão do Senhor, Isaías diz, eu vou desintegrando aqui, ai de mim, que eu vi o rei, porque o nosso Deus é santo, o nosso Deus é todo poderoso. Mas agora, pela graça de Deus, Jesus habitando em nós, nós podemos entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, podemos chamar a Deus intimamente de Pai. Que privilégio, foi o que nós cantamos aqui na hora das ofertas, e que não é uma canção de alguém, é um versículo bíblico, 1 João 3:1, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Meus irmãos, em vez de banalizar como alguns fazem, todo mundo é filho de Deus, nós crentes deveríamos estar maravilhados. Como eu, um pecador que estava no trajeto do inferno, fui resgatado, trazido a Cristo, minha vida foi transformada, recebi a adoção de filho, e agora Deus me chama de filho. Vede que grande amor teve Deus, teve o Pai para conosco, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Eu tenho o privilégio de saber que se eu errar, Deus vai me corrigir. Isso é bênção, irmãos. Está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Deus disciplina o filho a quem ama, açoita o que recebe por filho. Os nossos pais faziam isso para melhor proveito, mas Deus para o nosso próprio benefício, para participarmos da sua santidade. Quem está sem disciplina é bastardo. Aqueles que não são filhos de Deus vão entrar no caminho errado e não vão ter trava nem freio, e vão se destruir neste caminho. Mas o Filho de Deus é parado, é barrado, é disciplinado e recolocado no caminho. Por isso que Davi disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, tua vara e teu cajado me consolam. Aleluia, eu sei que eu sou falho e tendo a me desgarrar, mas eu me consolo que tem um Deus que me ama com a vara na mão, com o cajado na mão, para me preservar no caminho. Eu sei que quando eu orar a Ele, eu não vou ser ignorado, porque a Bíblia diz que se um filho pede a um pai um pão, não vai receber pedra, se pedir um ovo, não vai receber uma serpente. E Jesus disse, se vocês são maus e sabem dar o que é bom para os filhos de vocês, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo, as boas dádivas aos que lhe o pedirem. Eu sei que minhas orações não caem no vazio, eu sei que o Pai me vê em secreto no meu quarto quando eu oro, Ele está lá para mim, exclusivamente para mim. Vede como é grande o amor concedido a nós pelo Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Pela lei não tem salvação para você, mas tem no Evangelho. Agora a Bíblia diz, cuidado, porque a palavra da lei é firme. Os transgressores foram punidos, serão punidos. Mas Deus está oferecendo uma salvação. Como você pensa escapar, você que já está sob condenação pela lei, se você negligenciar tão grande salvação? Como escaparemos nós, se Deus tiver feito tudo isso por nós, e fez, e nós não atentarmos para isso? Entrega a tua vida a Jesus nessa noite. Não vá para casa como entrou aqui. Não vá para casa sob a lei, a sentença e a condenação. Vá para casa um filho de Deus, salvo, perdoado pela graça. Arrependa-se dos seus pecados. Entregue nessa noite
a sua vida a Jesus. Vamos ficar de pé. Santo Deus e nosso Pai, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, que está aqui, abra o coração, a mente, o entendimento de todos aqueles que me ouviram, para que reconheçam, meu Deus, que são transgressores, que têm pecado, que não podem ser salvos através de suas obras, e para que olhem para Jesus, que corram para Cristo, que o recebam como único e suficiente Salvador, que confiem no sacrifício da cruz, no sangue derramado, como único meio, Senhor, de compensar a nossa culpa e nos obter a salvação. Que pessoas recebam Jesus, o chamem para os seus corações e sejam salvas nessa noite. Eu te peço, em nome de Jesus. Nessa noite eu pergunto, quantas pessoas aqui dizem: pastor, eu entendi hoje o Evangelho, eu entendi claramente o que Jesus fez por mim, eu não quero voltar para casa como eu entrei aqui, eu reconheço minhas culpas e eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo nessa noite. Você quer tomar esta decisão? Levante a sua mão como eu estou fazendo. Deus abençoe, meu irmão. Pedir ao irmão Alexandre que acompanhe o nosso irmão até aqui à frente para nós orarmos. Onde está a segunda pessoa que quer entregar a vida a Jesus? Onde está a segunda pessoa? Saia daqui alguém diferente, entrega o caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quem mais? Você que ainda não veio, você que endureceu as pernas agora, rompa com a barreira, levante a sua mão onde você estiver e nós vamos orar nessa noite pela tua vida. Entrega a tua vida a Jesus. Se houver alguém que conhece a palavra de Deus, está desviado, afastado, desviado, quer se reconciliar com o Senhor, levante também a sua mão e nós vamos orar hoje aqui pela tua vida. Vamos orar pela vida do nosso irmão. Altíssimo Deus, Deus de amor, que nos ama sem explicações humanas que justifiquem. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu olha para todos nós. Tu conhece a cada um e sabe o nome de cada um. E Jesus veio para morrer pelo nosso irmão que está aqui à frente. E se ninguém mais existisse além dele, Jesus teria vindo por ele, porque pensava nele quando morria na cruz. Que nesse momento, Senhor, que ele está contrito, que pela fé ele se agarre à promessa do perdão divino, e que pelo sangue de Jesus toda mancha agora seja apagada e ele seja justificado diante de Ti. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, traga Cristo ao seu coração de maneira transformadora, fazendo renascer para uma nova vida, quebrando toda cadeia, toda prisão e dando liberdade, a adoção de filho, meu Pai. Nós te louvamos porque cremos que o Senhor ouviu esta oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Podeis assentar.